Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a urbanização brasileira. Então vamos ver aqui o processo de urbanização do Brasil, desde o primórdio da colonização até o presente momento. Então, voltando ao conceito de urbanização, é o processo de crescimento da população urbana maior do que a população rural, como já vimos. Quando a população urbana cresce mais rápido do que a população rural, a tendência é haver aí a urbanização, ou seja, um aumento da população urbana em relação à população rural. Quais são as causas principais? A modernização do campo, em que expulsa o camponês, o produtor rural, para vir morar na cidade. A industrialização, que atrai os trabalhadores do campo para vir trabalhar na cidade, procurar melhores condições de vida. E o histórico da urbanização brasileira, que ocorreu inicialmente lá no século XVI, ainda era logicamente colônia portuguesa, e o povoamento foi ao longo do litoral, justamente por conta do litoral ser a área de contato mais próxima, digamos assim, à Europa. A primeira cidade brasileira foi a cidade de Salvador, que se tornou logo em seguida a sede da colônia. Então havia a capital, Lisboa, de Portugal, e a sede da colônia, que inicialmente, como sabemos na aula de história, que foi Salvador. E Salvador, inclusive, foi a primeira cidade fundada pelos portugueses. Com a descoberta do ouro do Sudeste, em seguida, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, para facilitar essa comercialização, aí é que ocorreu a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E a partir daí, outras cidades foram fundadas e também melhoraram as condições de vida do Rio de Janeiro, justamente por ter sido a capital. Aqui nós temos um mapa antigo, lá do século XVI, de 1586, as vilas de São Vicente, de Santa Maria e de Santos, que justamente deu origem à cidade de Santos, cidade portuária. Já havia o porto de Santos aí. E um mapa relativamente atual, bem feito assim, apesar de ter ser tão antigo. Aqui nós temos a cidade de Salvador, no século XVII já. Você observa nitidamente que já dá para perceber a cidade baixa aqui, povoada, e a cidade alta mais adiante. Isso aqui é uma pintura. Então, mais uma pintura bem projetada assim pelo artista, no caso. Aqui nós temos duas perspectivas do Rio de Janeiro, do século XIX e atualmente do século XXI. Então a gente observa aqui no século XIX como era o Rio de Janeiro, na enseada de Botafogo. Vamos observar aqui as mudanças e as intervenções antrópicas no meio ambiente, não apenas pela construção dos prédios e edifícios aqui. Você observa que a enseada ela era mais larga. Então houve um avanço aí do homem na praia com aterros. Então houve um avanço da cidade para o mar. Você observa aqui, por exemplo, nessa área e nessa outra área aqui, que houveram construções em área que era de mar e que foi invadida através de aterros para construção, locais onde era impossível construir, como por exemplo aqui o sopé dessa serra, do Pão de Açúcar, e que através de aterros fizeram a construção de casas, prédios, hotéis, etc. Então aí um exemplo bem evidente da alteração que o ser humano faz no meio ambiente. Construção de Brasília, como nós observamos aí, por Oscar Niemeyer, fotografia da época do processo de construção, aqui da Catedral e aqui do Palácio do Planalto.
Então, com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, na época Portugal estava sendo invadido, estava em guerra com a Holanda, estava perdendo a batalha, então a coroa portuguesa se refugiou no Brasil. Então vieram para o Rio de Janeiro e com eles trouxeram muitos investimentos e profissionais que não tinham, médicos, advogados, engenheiros, etc. E a partir daí começaram a fazer investimentos maiores na construção da capital, já visto que ela ganhou importância por estar abrigando ali a coroa portuguesa, estar abrigando os nobres de Portugal que vieram. E a cidade passou a ter importância e recebeu mais investimentos, por isso que cresceu mais nessa época. Em 1960, com a construção de Brasília, já na época do período JK, né, deu um saltinho aí, Rio de Janeiro deixa de ser a capital federal e passa a ser Brasília. Justamente Brasília foi projetada e construída para ser a capital do país. No primeiro censo demográfico brasileiro, que ocorreu lá no final do século XIX, apenas 10 cidades tinham mais de 30 mil habitantes. Então as cidades eram bem pequenas, muitas cidades que temos hoje não eram cidades, eram vilas, como vemos aqui no primeiro censo demográfico. A cidade do Rio de Janeiro, que já era grande, justamente por esse ganho de importância com a vinda da coroa portuguesa, ganhou com 274, quase 275 mil habitantes. Salvador, que tinha sido a capital antes Recife, que foi uma das primeiras cidades também, e capital estadual do Brasil. Belém, Niterói, Porto Alegre, Fortaleza, Cuiabá, São Luís e São Paulo. Aí a gente vai observar aqui São Paulo, que nessa época tinha apenas 31.300 aproximadamente habitantes. 31.300 habitantes, isso é uma quantidade muito pequena para o que hoje São Paulo é. Então São Paulo foi a cidade que mais cresceu, obviamente. Então a partir do século XIX a urbanização brasileira se intensificou, também devido à industrialização de São Paulo, proveniente do café, isso no final do século, né? O café perdeu valor, então os cafeicultores acumularam dinheiro e investiram esse dinheiro na indústria. Então começou aí a São Paulo a crescer, a população, justamente por conta da indústria que São Paulo teve que investir para não devido às perdas provenientes do café. Então, em 3 décadas, a população paulista salta de 30 mil para 240 mil habitantes. Em 3 décadas, 30 anos. E a indústria intensificou a migração também de vários países e regiões para São Paulo. Inclusive nordestinos que, vendo aquele crescimento tão amplo, foram para São Paulo tentar a vida. Muitos tiveram sorte, outros nem tanto. E aí a cidade cresceu mais ainda. Também recebeu imigrantes de vários países do mundo. E hoje é uma das cidades mais populosas do mundo, com mais de 11 milhões de habitantes, a capital paulista. Então a urbanização brasileira foi impulsionada pela industrialização na década de 40, quando a industrialização se expandiu mais para todo o país. Então a urbanização, o crescimento da população urbana, tornou-se mais efetivo a partir da década de 40. Em 1970 já tinha 56% da população do país já vivia na cidade. Então, a partir daí, na década de 70 é que podemos dizer que o Brasil tornou-se um país essencialmente urbano, quando passa a ter mais da metade da população vivendo nas cidades. Hoje a população urbana é cerca de 84%, então é uma população urbana muito grande, porém, nem em todo lugar essa concentração populacional é verdadeira. Tem cidades do Nordeste, ainda cidades da região Norte, que ainda é essencialmente rural. Tem cidades vizinhas aqui de Garanhuns, como São João, por exemplo, a maior parte da população é rural. Então, cerca de 60% a 70% da população de lá é rural ainda. Isso não ocorre em Garanhuns, onde a maioria é urbana. Mas em muitas cidades pequenas aqui de Pernambuco, do interior do Nordeste, a população ainda é rural, ficando aí as grandes capitais com um índice acima de 90% de população urbana. Então a migração rural-urbana, que é o chamado êxodo rural, sem planejamento, começou a ocasionar os primeiros problemas desse boom populacional na zona urbana brasileira, causada pela acelerada industrialização, que foi a falta de moradia, com o inchaço populacional
a infraestrutura da cidade não teve tempo para se construir novas moradias, e aí as pessoas começaram a não ter para onde morar. Aí começaram a construir casas sem estrutura nenhuma para morar, em morros, em costas, e por isso grandes acidentes ocorreram ao longo da história. A ocupação das encostas do morro, que quer dizer, sem moradia, vão para as encostas do morro, onde ninguém quer morar, e ali há deslizamento de terra e soterramento. A ocupação das áreas de mananciais, que é justamente as áreas próximas aos rios, as chamadas palafitas, casas com construção de madeira, onde ali faz necessidades no rio, ocasiona doenças, etc. Deficiência no transporte urbano, muita gente morando, isso não é exclusivamente do Brasil, né? Na Índia é um dos países que mais tem problemas de transporte urbano. Você vê aí trens, ônibus, metrôs lotados de gente pendurado em cima do ônibus, em cima do trem. Isso é comum lá na Índia. Na Índia isso é normal. Aqui no Brasil também tem certa lotação. E violência urbana, principalmente violência urbana, por conta da não conseguir emprego ou não conseguir sustentar a família, muita gente parte para a bandidagem, parte para tráfico, para violência, para roubo, etc.